Virá mais pesquisas com 2 dígitos essa semana, na próxima. E eu não vou comemorar. Eu vou apenas exigir mais até tirar o Flávio, mais até buscar o Lula, mais até chegar no segundo turno, mais até derrotar ele. Eu quero mais! Eu exijo tudo! Eu quero tudo de vocês! Porque isso aqui não é sobre o Renan candidato e não será em nenhum momento. Existem pessoas que defendem o que nós defendemos e que já estão com a gente nos lugares mais distantes do Brasil. Eu vi em Belém, do lado de um lixão, numa madeireira, 2 homens que foi tirado tudo deles. E quando nós passamos com o barquinho indo lá para a Ilha do Marajó, eles acenaram e fizeram o 1 e o 4 do 14. Por isso, mais uma vez eu conclamo cada um de vocês, nós temos 45 dias para fazer história nesse país. Se a gente não vencer nesses 45 dias, a gente vai pagar pelos próximos 20 anos. O próximo presidente da República vai nomear 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos demorar décadas para reverter esse estrago se a gente não der a nossa alma para vencer essas eleições, para construir esse país, para construir um futuro melhor para as futuras gerações. Por isso eu conclamo cada um de vocês e passo a palavra agora para aquele que vai nos liderar em todo esse processo, o futuro presidente da República Federativa do Brasil, Renan Antônio Ferreira dos Santos. O futuro é glorioso. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Quero ver quem está lá atrás. Fala mais alto. Boa tarde! Pois é, amigos. Quis a história que eu estivesse aqui, nesse mesmo lugar,
22 anos depois de eu me frustrar em fazer política aqui nessa faculdade, nesse lugar em que eu aprendi boa parte das coisas que eu implementei junto com este cara aqui, junto com este cara aqui, junto com todos os nossos amigos que fundaram o Movimento Brasil Livre, que derrubaram o governo, que fizeram oposição, que construíram o partido. Uma parte disso foi em grande medida aprendida aqui. E nós temos que aprender a nos apropriar do que é nosso. Disseram que esta faculdade aqui seria um local proibido para colocarmos os nossos pés. Não apenas colocaremos os nossos pés, como somos donos dessa faculdade e verdadeiros legatários de todas as lutas que realmente importaram no Brasil. Somos nós os verdadeiros legatários. Uma parte importante dos estudantes daqui lutaram contra a escravidão. Haviam aqui muitos filhos da elite que eram a favor da escravidão e outros tantos eram contra a escravidão. Daqui saiu boa parte da luta abolicionista. Em 32, nessa mesma praça aqui, foram convocados jovens para a guerra contra o regime totalitário que estava surgindo naquele momento. Anos depois, foi aqui, inclusive nesse parlatório, que se discursaram exigindo o retorno ao Estado Democrático de Direito, um famoso discurso do professor Goffredo. E hoje, o que nós tivemos, a última semana, foram estudantes absolutamente infantis, com uma cabeça muito pequena, tentando impedir o futuro de acontecer. Eles estavam tentando o futuro, e nós somos o futuro. Eles estavam tentando o futuro, tentando negar o aspecto mais glorioso que o nosso futuro terá, que é a construção que nós faremos, que é a transformação que nós vamos fazer no nosso país, que é tirar esse país dessa decadência, dessa pasmaceira, dessa tristeza, dessas listas horrorosas em que a gente figura internacionalmente, listas de cidades mais violentas do mundo, listas humilhantes, em que nossa população mais jovem não consegue sequer falar e competir na própria língua com línguas de outros países, porque os estudantes de outros países têm boa educação e nós não temos. A situação humilhante de um país que é obrigado a ter que escolher entre China e Estados Unidos para ver quem lhe tutela. Essa é a situação humilhante que a gente passa. Nós deixamos de ser o tal do Brasil, o país do futuro, para um país, em grande medida, de zumbis, de pessoas largadas às traças, das ruas aqui do nosso centro da cidade, tomados por usuários de crack. Eu vi agora zumbis no evento do Lula, um evento gigantesco, milhares e milhares de pessoas, um mar de vermelho lá no ABC. O Lula falava, a Janja cantava e ninguém nem se mexia. Eram todos os famosos pelegos pagos por eles. Ao redor do estádio que eles contrataram, ônibus e mais ônibus, ônibus que trouxeram aquelas pessoas para um evento farsesco, um evento pequeno, um evento em que as pessoas são obrigadas a ir para talvez ganhar algo no final. O evento do Lula é o retrato do Brasil que nós vivemos. Uma massa de pessoas tornada escrava, tornada zumbi, de um governo que lhe dá migalhas, para eles justamente vestirem no momento da eleição sua camisa vermelha, apertarem aquele botão com o número 1 e depois o número 3, para que o Lula permaneça no poder. Não há nada mais significativo do Brasil tornado zumbi do que aquele maldito comício organizado por aquele maldito bêbado e a sua maldita esposa, naquele maldito local onde eles começaram, no final dos anos 70, a escravizar a nossa nação. Porque é isso que eles entregaram. Um país de joelhos, de pessoas escravizadas, mendigando Bolsa Família, mendigando um Vale Gás, mendigando uma energia elétrica. Isso não é o país que nós desejamos, não é o país que nós precisamos construir. Eu não consigo aceitar isso e eu tenho certeza que vocês não conseguem aceitar. Vocês, prestem muita atenção, vocês são o início de algo muito novo. Este nosso comício é o primeiro de muitos outros comícios que nós vamos fazer ao longo dessa campanha, não só na cidade de São Paulo, mas ao redor de todo o país. E um será maior do que o outro. O que nós estamos detonando aqui é um processo, é um rastilho de pólvora, é uma fagulha que vai tornar o nosso país um país que desperta. Porque hoje ele não está desperto.
Hoje nós somos uma nação derrotada, uma nação sem esperança e sem futuro, uma nação em que as pessoas mais velhas nem sequer querem acompanhar as eleições, porque elas consideram que as eleições já estão dadas. Boa parte do Brasil antipetista já acha que o Lula ganhou, porque ele próprio tem no coração dele, de que as escolhas que ele fez nos últimos anos, naquela família que eu nem sequer vou citar o nome agora, deu errado. Deu errado, como deu errado aquele evento em Copacabana, fingido, em que aquele candidato deles, que se colocou numa foto ridícula de sunga, cantava um funk no meio da praia de Copacabana. Sempre o maldito aliás, eles sempre reclamam do funk, dizem que eles são alta cultura, cristãos, patrióticos, mas na hora da campanha, tá todo mundo no funk. Na hora da cultura, na hora da campanha, estão todos eles comprando aqueles mesmos vícios, os mesmos vícios que eles gostam de condenar. Eles são exatamente aquilo que eles criticam. Eles são um projeto de poder como fim em si mesmo. Eles não têm perspectiva de futuro. Eles não têm nada a agregar. Nós, brasileiros, não podemos, eu repito, ficar refém desses malditos. Nós não podemos aceitar isso. E tudo pode ser tão melhor. Tudo pode ser tão melhor se a gente destravar o nosso país. Já imaginaram se ao invés do maldito Flávio, formos nós ao segundo turno contra o Lula? Já imaginaram? Na primeira pesquisa do segundo turno, nós já aparecendo na frente do Lula, e o Lula, aí sim, ele desesperado para ir para os debates, para poder tentar virar o jogo, e ali nos debates do segundo turno, ele sendo derrotado e devastado por nós. Já imaginaram que esse pode ser o destino? Já imaginaram a vitória que haverá no segundo turno, e o primeiro pronunciamento nosso, já como vencedores das eleições, anunciando as primeiras reformas? Já imaginaram a queda na taxa de juros? Já imaginaram a chegada do investimento estrangeiro, diante das reformas que nós vamos fazer durante a transição? Já imaginaram os encontros e as reuniões com chefes de Estado, em que o Brasil passa a ter um plano, em que o Brasil passa a definir como será a geopolítica global, porque agora detentor das terras raras, ele vai negociar como alguém que vai se fortalecer militarmente e que vai fazer troca de tecnologia com os agentes externos, de modo a fortalecer acima de tudo o Brasil? Já imaginaram o medo das lideranças do PCC e Comando Vermelho, tentando fugir desesperadamente para a Bolívia, para o Peru, para qualquer outra nação, sabendo que o destino deles é ser preso ou ser morto se ficarem no Brasil? Já imaginaram um Natal diferente que vocês terão ao final do ano, quando as pessoas vão conseguir comprar melhor, quando as pessoas vão se encher de esperança, quando as pessoas passarão a planejar um ano diferente? Já imaginaram um Réveillon em que as pessoas vão gastar um pouquinho mais na viagem, sabendo que haverá emprego a partir de 2027? Já imaginaram o dia da posse, no dia 5 de janeiro de 2027, quando o chefe de Estado do mundo livre virão até o Brasil para poder assistir a nossa ascensão ao poder? Já imaginaram o primeiro voo no avião presidencial, em que nós, eu com meu vice aqui ao lado presentes,
iremos às primeiras cidades tomadas pelo crime organizado e com as forças policiais e as forças nacionais de segurança, já no dia 6 de janeiro, nós vamos devastar os primeiros inimigos, nós vamos tingir o chão de vermelho com o sangue desses vagabundos. Já imaginaram as filas de vagabundos se entregando, descendo morros, descendo cidades, abandonando periferias? Já imaginaram as festas das pessoas ao ver que aqueles que os escravizaram nos últimos anos se entregam como ratos ou morrem numa lápide largada que ninguém vai visitar? Já imaginaram os primeiros caminhões chegando, os primeiros tratores, as primeiras obras urbanizando essas favelas e levando dignidade para as pessoas que lá moram? Já imaginaram os tribunais que serão montados para julgar todos os crimes que foram cometidos nesses locais e que foram abafados ou sequer denunciados, porque as moças, as crianças e os pais de família que lá moravam nunca tiveram acesso à justiça e a coragem, simplesmente porque poderiam ser mortos por denunciar um vagabundo desses? Já imaginaram os meses subsequentes em que o mundo passa a levar o Brasil a sério, em que o mundo passa a investir no Brasil, porque nós vamos alterar as nossas leis trabalhistas? E falo aqui diante da faculdade que mais lutou para manter a maldita legislação trabalhista horrorosa que nós temos. Já imaginaram os investimentos em infraestrutura, as ferrovias sendo terminadas, as rodovias escoando a produção da nossa agricultura, a chegada de indústrias das mais diversas, os novos contratos que nós firmaremos internacionalmente? Já imaginaram o PIB subindo? Já imaginaram a curva dos juros caindo? Já imaginaram todos nós, todos vocês fazendo planos? Você jovem, finalmente comprar um apartamento. Você o mais jovem, finalmente entrar numa faculdade decente. Já imaginaram que esse Brasil está um compartilhamento de um meme no WhatsApp, está numa divulgação, está à distância de vocês, de um evento a mais que vocês participem, de um esforço a mais que vocês vão precisar fazer, para que vocês possam convencer a massa de brasileiros desiludidos, que acreditam que tudo isso que eu pedi para vocês imaginarem é impossível. Boa parte dos seus pais e avós consideram tudo isso que eu falei aqui impossível, porque foi ensinado para eles ao longo dos últimos anos que imaginar que o seu país pode ser diferente é impossível. E o que eles fizeram? Eles desistiram. As gerações mais velhas desistiram e capitularam. E eles foram empurrados a isso, porque a dificuldade de viver, tomado pelo que há de pior na liderança, os fez parar de acreditar. São tantos Alcolumbres, são tantos Arthur Lira, são tantos dessa gente suja, dessa gente baixa, dessa gente que participa de todos os escândalos possíveis, dessa gente que gosta de se abraçar com todas as prostitutas, com todos os bandidos e corruptos dessa nação, em todas as piscinas, em todas as orgias, em todas as surubas, em todas as festas amaldiçoadas usando o nosso dinheiro suado. Estes caras que nos comandam em Brasília fizeram todos os pais de vocês e os avós de vocês acreditarem que não é possível fazer nada disso do que nós falamos. E é por isso que em cada aparição pública que nós fazemos, e que em cada entrevista, em cada sabatina, sempre vem a pergunta: mas como vai fazer isso? Mas como? Antes de tudo, antes de me perguntar o como, eu pergunto de volta a todos eles, e eu jogo o desafio a todos agora: por que não imaginaram ou não disseram isso antes da gente? Por que ninguém disse antes da gente que era preciso destruir o crime organizado e retomar as nossas ruas, os nossos bairros, as favelas e as cidades? Por que não disseram antes de nós que o correto a se fazer com a população mais pobre é desfavelizar o bairro dela?
Por que não disseram para todos nós que o correto é chegar para os administradores e prefeitos de todas as cidades e avisar: não adianta só usar o nosso dinheiro, você vai ter que entregar melhora na qualidade de vida ou você não será político, porque o objetivo do líder político é sempre o bem comum, é sempre o bem comum. Por quê? Por que maldição? Por que essas pessoas trabalharam tanto para fazer com que os nossos pais e os nossos avós desistissem? Por que, quando eles foram tomados por um surto de esperança, e uma parte importante de vocês também, quando em 2018 elegeram aquele homem amaldiçoado, no final do dia, o que só tínhamos era mais um homem fraco, sem imaginação, sem vontade, que ficava feliz só porque abriam e fechavam portas para ele, que ficava feliz porque voava no avião presidencial, porque era chamado de presidente, porque se sentia amado. Ah, o povo me ama, ah, como sou popular, se comportando como uma diva pop, se comportando como uma figura de internet. Nós não estamos aqui para ser amados. Não estamos aqui para ficar fazermos uma troca afetiva, que no fundo é apenas ego. Nós estamos aqui para colocar o nosso nome na história, como a geração que alterou o destino de uma das maiores nações do mundo. Exijam apenas a história. Exijam isso. Sejam absolutamente ambiciosos e ambiciosas. Essa ambição única é o que tem que nos mover. Não pensem pequeno em nenhum momento, e não deixem ninguém dizer para vocês que os sonhos de vocês são ridículos, que as aspirações de vocês são inúteis, porque esse é o teste que todas essas figuras estão fazendo. Todas as sabatinas conosco, todas as entrevistas, de agora em diante será sobre isso. Ah, que ousadia! Como vocês ousam querer fazer essas coisas? Porque no fundo, existe uma ideia de Brasil que essas pessoas colocaram na mente delas, que é uma ideia opressiva de Brasil, que para elas, aparentemente, está tudo bem. Para certas pessoas, o Brasil está do jeito que está, é ok. Elas vão nos restaurantes delas, essas pessoas convivem entre si, comemoram aquilo que é importante para eles, e está tudo bem. Agora está bem para vocês? Repitam, está bom para vocês? É óbvio que não está bom. É óbvio que não está bom. É óbvio que não é nada. Vocês são parte de uma nação que hoje é coadjuvante no mundo. Nós somos coadjuvante em qualquer coisa. Se o mundo fosse filme, nós não seríamos nenhum personagem engraçado que aparece ali no canto, longe de ser um protagonista. Nós somos um figurante. Nós somos um figurante em tudo que importa e que está acontecendo no mundo hoje. Um figurante ridículo, inexpressivo. Volto a repetir, pouco ambicioso, desacreditado, sem fé em si próprio. Olha só o que nós nos tornamos. Chegamos ali naquele meio de ano, de 4 em 4 anos, surge a Copa do Mundo, e ali, ufanistas, pegamos uma bandeira verde e amarelo, e começamos a achar que o mundo tem que nos respeitar. Não é isso que gritam? Tem que respeitar, porque ganhamos 5 títulos. Isso é futebol, amigos. Mas para as pessoas aqui no Brasil, se tornou o último momento, o último fio de esperança, em que a gente se apegava que a gente era importante, que a gente era respeitado, que a gente era temido. Nem lá nós somos. Um país de 4 milhões de habitantes, a Noruega, com um IDH altíssimo, que não tem no futebol um dos seus 5 ou 6 principais esportes, foi lá e nos derrotou, se divertindo na Copa do Mundo, e lembrou a gente
de que de nada adianta a gente ficar se apegando nessas histerias, quando a gente deixa de buscar como nação a excelência. Nós somos um povo que parou de buscar qualquer medida a excelência, mas nós conseguimos entregar a excelência. Onde somos excelentes, disputamos com o mundo. Eu volto a repetir, concorremos no mercado de aviação mais moderno do mundo, temos a agricultura mais produtiva do mundo. Nós somos capazes. Agora, como cultura, como povo, nós estamos sendo ensinados a aceitar, não é nem a mediocridade, é a vala, é a derrota. E vão dizer para vocês que vocês têm que ser felizes nesse pouco. Seja feliz nesse pouco. Vai chegar o carnaval em um momento do ano. Nós gostamos de nos divertir. Nós somos um povo divertido, é ou não é? Nós somos divertidos, somos alegres, não é isso que eles querem de a gente? Você sorrindo, histérico, como um louco. No manicômio você vai encontrar gente rindo sem parar. E é isso que querem de você, que você fique rindo, enquanto batem tua carteira e você sequer percebe. Rindo, feliz, o carnaval está chegando, olha o verão aí. Parem com isso. Nosso governo precisa ser um governo de gente séria. Séria, ambiciosa. Duro, rígido, firme contra todo mundo que quiser nos tratar como idiota. Gente de fora ou gente de dentro, os inimigos da nação serão todos enfrentados como inimigos. O direito trata tratá-los como inimigos. Nós lembraremos deles como inimigos. E é tão bom a gente imaginar em fazer as coisas certas, da maneira boa, da maneira excelente, que aí sim sobrará o momento para que a gente vá se lembrar que a gente pode ser feliz, que a gente pode ser o país das grandes festas, que o mundo vai poder fazer turismo aqui. Vai haver um momento em que o mundo todo virá para o Brasil, mais do que vai para a Espanha, mais do que vai para a França. Só algumas praias e cidades da Espanha recebem mais turistas do que o Brasil no ano inteiro. É humilhante para nós, amigos, é humilhante para nós, mas haverá um momento disso, porque nós também sabemos ser felizes. Só que tudo isso foi transformado em caricatura, tudo isso foi transformado em negação. Quando você quer ser disciplinado, quando você quer lutar por mérito, não, isso está errado, isso é um absurdo. Estamos aqui diante de uma faculdade que, assim, se você citar que política de cotas está errado, cale tua boca. Shhh. Não é correto isso. O mérito tem que ser buscado da criança mais pobre à criança mais rica. Eu quero a criança mais pobre e a criança mais rica estudando juntos. Eu quero a criança mais pobre e a criança mais rica abrindo juntos uma startup, abrindo uma empresa de tecnologia e dinheiro fluindo para a empresa dela. É isso que eu quero. Eu quero os melhores alunos de todos os melhores lugares e dos piores lugares do Brasil juntos ganhando grana. Eu não quero eles guerreando entre si. Eu não quero briga por cor de pele, por sexo. Eu não quero essa imbecilidade, discussões sobre banheiro num país que não tem um saneamento básico. A gente não tem fornecimento de água e esgoto na maior parte das pequenas cidades do Brasil, mas estamos discutindo se trans vai usar banheiro ou não. Ninguém vai mexer com as crianças serão felizes e tranquilas. Ninguém vai falar para a criança tomar hormônio. Olha que gente má, que gente perversa, querendo aplicar hormônio numa criança, uma criança que eventualmente está confusa, em geral, uma criança homossexual, que vira alvo de experimentos para sofrer de depressão, de ansiedade para o resto da vida dela, com os altíssimos índices de suicídio que acometem crianças e jovens que acabam caindo nessa loucura ideológica, dessa doutrina maluca que chegou até aqui. Nós somos pessoas abertas, nós somos pessoas democráticas, nós somos pessoas que respeitamos o direito da pessoa ser feliz e amar quem ela quiser. Nós só não somos otários, só não seremos calados, só não vamos ficar aceitando goela abaixo, discurso amaldiçoado de gente demoníaca, de gente má, de gente perversa. Não vamos aceitar isso. Uma coisa é ser aberto, uma coisa é aceitar as liberdades como nós aceitaremos.
Outra coisa é aceitar a maldade, outra coisa é aceitar a perversão, outra coisa é aceitar o autoritarismo. Isso não vai acontecer, porque nós não somos fracos, nós não seremos um governo de pessoas fracas, nós não seremos uma nação de pessoas que vão permitir que os seus filhos e netos sejam abusados, e essa é a verdade. Hoje, crianças brasileiras, ora são submetidas por doutrinas que vêm de fora, tocadas por ONGs estrangeiras, com essas brincadeiras sexuais estranhas, sejamos claros sobre isso. Ora são vítimas também de dinheiro estrangeiro, que vem para cá, para financiar ONGs que criam guerra racial entre nós, ou que defendem bandidos, que defendem direito penal mínimo, que defendem a ideia que nós precisamos como nação, trazer de volta à sociedade o bandido que eventualmente matou alguém. A vítima nunca será recuperada, mas nós temos um dever, de acordo com eles, de recuperar aquela pessoa que matou. Para gerar paz social, para gerar paz e coesão social, e sentimento de justiça, nós vamos olhar sempre primeiro para a vítima. Se a vítima sentiu que foi justiçada, há justiça no país. Nós não estamos aqui como recuperadores de assaltante ou de assassino. Deixemos para as igrejas recuperá-los, deixemos para eles, com a consciência deles, entender o mal que eles fizeram, mas sempre dentro da cadeia, sempre dentro da cadeia, não de volta às ruas, sempre na cadeia. Essa loucura que estão tentando fazer a gente acreditar que nós temos que viver num sistema, num regime em que ser roubado é quase um ato de gratidão. Olha que legal, fui roubado, agora uma pessoa não se sentiu tão socialmente injustiçada. Essa é a lógica que nós vivemos. Recentemente eu dei uma entrevista e a entrevistadora estava falando, olha, existem outras políticas baseadas em evidência na área de segurança que funcionam muito. Eu falei, nós vamos aplicar todas as políticas baseadas em evidência, todas elas. Dito isso, nós também faremos políticas baseadas em senso de justiça, em coesão social. Eu não quero saber se diminui ou aumenta a criminalidade, eu manter bandido muito preso, mas eu quero ver bandido muito preso porque eu fico feliz em ver bandido muito preso. E eu tenho certeza que todos ficam felizes em ver bandido ficando muito, mas muito preso. Todos ficam, porque isso gera sensação de justiça. Um dia nós estivemos nas ruas, no momento em que o meu concorrente à presidência, Lula, foi preso. As pessoas sentiam um sentimento de que ricos, poderosos, presidentes, líderes empresariais, senadores poderiam ser presos. Que essas pessoas poderiam ser alvo da justiça, assim como a justiça vai para trás de você. E se fizer uma declaração de imposto de renda errada, alguns de vocês aqui, cada vez mais cercados por supercomputadores da Receita, cada vez mais taxados por alíquotas cada vez maiores. Ai de vocês, mas os poderosos não podiam. Naquele pequeno momento, naqueles pequenos 4 anos entre 2014 e 2018, rico, poderoso, podia ser preso. E a sensação de boa parte do Brasil que pagava a conta, era de que o seu país começava a fazer sentido, de que havia justiça, de que num país que se faz justiça, todo mundo topa fazer um sacrifício junto. Porque a real é a seguinte, nós vamos precisar fazer muitos sacrifícios juntos, muitas reformas juntos. Nós vamos precisar explicar para as pessoas que a forma como o Estado foi construído está errada, que ficou caro demais e a gente não ficou mais rico. O Estado brasileiro é caro e nós ficamos pobres. Que todo mundo vai ter que trabalhar para gerar receita. Todo mundo. Não vai dar para viver num país apenas do assistencialismo puro e simples. Uma massa de brasileiros vivendo às custas de outros brasileiros. Não seremos cruéis com as famílias
que não tem nem meios de arrumar um emprego, porque nem existe atividade econômica. Eu visitei os lugares mais pobres do Brasil e eu vi isso. Nós montamos um trabalho social numa cidade no interior do Rio Grande do Norte, com pouquíssimos recursos, para mostrar que é possível fazer cooperativismo. O mesmo cooperativismo que existe na região sul do Brasil, e que pegou famílias de imigrantes que vieram para cá 70, 80, 100 anos atrás, e que hoje prosperam. E que é possível fazer isso no interior do Nordeste. E que se o governo federal, se o Estado quiser fazer frentes de trabalho, parcerias com a iniciativa privada, parcerias do governo federal com os governos municipais, nós vamos começar a gerar emprego para aquela massa de pessoas que na sua maioria quer trabalhar. Quer trabalhar. Nós temos que alterar isso. Nós vamos ter que mexer nisso. Nós vamos ter que olhar para a política de compra de votos do governo atual e falar, não será possível manter isso. Só que o problema, veja só, é que para começar uma guerra dessas, nós temos que despertar as pessoas que estão ajudando a pagar a conta. E uma parte importante delas ainda está iludida. Uma parte importante do brasileiro que trabalha e produz, que é cristão, que é trabalhador, que não aceita vagabundo, está endossando de maneira crítica, porque ainda não está ligando para as eleições, um cara que é o Flávio Bolsonaro, que ele próprio é ligado às duas principais facções do Rio, que é o Comando Vermelho, grupo do Bacelar, grupo do TH Joias, não é minha opinião, é a opinião da Polícia Federal, e as milícias do Rio de Janeiro, que foram inclusive condecoradas pelo gabinete dele. Flávio Bolsonaro, que é parte do grupo político mais corrupto do Brasil, que são as lideranças políticas do Rio de Janeiro. O brasileiro trabalhador, eventualmente o pai de alguém que está aqui, esse brasileiro trabalhador, ele vai lá e está endossando o que há de mais imundo em termos de política corrupta, dizendo que essa é uma resposta cristã e conservadora ao petismo. Essas pessoas estão sendo enganadas, ludibriadas, e vocês são as pessoas a acordar elas. Nós teremos que acordá-los um a um, e cada voto deles, entendam, vale 2. Cada voto deles vale 2. Se você tirou um voto do Flávio e trouxe para cá, custou 2 para eles. Se eu subo 1 ponto, ele perde 1 ponto. Se eu subo 10, ele perde 10. E é isso que nós precisamos fazer. Nós fazendo esse trabalho, essa puxada, tendo essa energia, nós tiramos os bandidos do segundo turno, os bandidos de direita, e busquemos os bandidos de esquerda, que estavam hoje, como eu disse para todos vocês, estavam hoje com uma massa de pessoas tratadas igual zumbi. As imagens não mentem. Uma massa de pessoas vendo aquela música tocar, olhando para o alto, aguardando o horário de retornar para o ônibus, para serem levadas de volta para casa, talvez com uma comidinha, talvez com algum estímulo, para fingir que estavam fazendo papel de defensores da picanha que nunca chegou, da casa que nunca veio, da pobreza que continua batendo na porta deles. Esses são as pessoas, esses são o Brasil, coitado, que já desistiu, que não tem nem perspectiva. As pessoas que estavam no evento do Lula, se tivessem que ir naquele evento de maneira autônoma, nem saberiam da existência do evento. Que triste, um país em que o presidente da República precisa organizar uma cena horrível daquelas, uma cena triste, de pessoas tratadas como zumbi. Tirem isso de lição de casa. Nós temos esta função. Nós temos 45 dias para esquentar e acordar todo o restante da nossa nação. Não há tempo a perder. Não há tempo a perder. O nosso número é qual? Qual? O único número que supera o 13 é o 14. Vocês precisam, todos, além de converter parentes, amigos, familiares, além de usar suas redes sociais como uma ferramenta de guerra, vocês precisam, cada um de vocês, adotar um candidato nosso, agora para deputado, que eu preciso de bancada em Brasília, eu preciso de bancada nas assembleias legislativas. Nós precisamos eleger o nosso exército. E prestem atenção, houve um dia que muitos daqueles que são candidatos nossos
eram apenas pessoas na internet, militantes que colavam faixas, que penduravam elementos nas campanhas de outras pessoas que eles gostavam e admiravam. Quantos que não são hoje candidatos nossos, não foram em outro momento, pessoas que estavam ajudando a embalar caixa na campanha, ou do Kim, ou do Arthur. Hoje, vocês são muito mais, vocês são lideranças do partido que foi construído por vocês, pelas mãos de vocês. Nós trouxemos para vocês a possibilidade de todos se tornarem líderes de um grupo que compartilha um sonho comum. Hoje, nesse instante, em todos os estados da Federação Brasileira, há brasileiros com as mesmas cores que as nossas, podendo não precisar se humilhar diante de um líder partidário vagabundo, velho, preguiçoso e corrupto. Nós temos o nosso caminho, que é um caminho único, que é o caminho do Partido Missão. Nós construímos um partido que permite que vocês não passem pela humilhação que nós passamos, que não passem pela humilhação que Kim Kataguiri passou em 2024, quando ele, com 10% para prefeito de São Paulo, sendo o deputado mais votado da história do partido dele, não teve o direito de concorrer a prefeito dessa capital, prefeitura que ele deveria já estar assumindo e está fazendo gestão agora, porque foi negado a ele esse direito. Ninguém mais passará por isso. Nenhum de vocês vai passar por essa humilhação. Sendo inteligente, trabalhador ou trabalhadora, tendo o coração puro, porque isso é verdade, tem que ter. Negando as tentações fáceis que vêm no caminho, esta sempre será a sua casa. Essa será a casa que milhões de brasileiros vão votar nessa eleição, que outros milhares se tornarão prefeitos, deputados, vereadores, governadores, senadores e presidentes da República. Aqui, nesse mesmo Largo São Francisco, que um dia eu vim aqui e comecei a fazer a primeira experiência política que eu podia ter, quando eu fundei meu primeiro partido acadêmico, foi aqui. Aqui, lugar de muitas lutas na história do Brasil, verdade seja dita. Aqui, lugar onde boa parte do pensamento jurídico brasileiro surgiu. Aqui está acontecendo o primeiro comício do Partido Missão, o partido que vai mudar a história desse país. E é o seguinte, não haverá praça, não haverá local no Brasil que vai impedir a gente de fazer os nossos eventos. Todos os locais históricos brasileiros também pertencem a nós. E mais, todos terão a gente, não apenas pessoas que ocupam esses lugares, mas agentes históricos que vão escrever a sua página na história do Brasil. Esse não é o papel de vocês? É ou não é? Não se coloquem como pessoas que vieram num evento assistir um discurso. Não é isso que vocês estão fazendo. Vocês são agentes históricos. Eu já estive no lugar de vocês em outros eventos quando eu era mais jovem. Eu já estive aí do outro lado. Como eu disse para vocês, eu fundei meu primeiro partido ali dentro daquela faculdade. Entendam o papel de vocês. Nós temos que ter muito mais trabalho e muito mais energia do que todos esses cínicos amaldiçoados. Nós já temos números que eles não são capazes de competir. Eu vejo projetos que competem contra o nosso, mas agora nós podemos trabalhar na casa dos milhares. São milhares de pessoas que se inscreveram para ser nossos candidatos. Centenas aprovados. Eu lembro quando comemorava que o Movimento Brasil Livre ia ter 25 candidatos a vereador pelo Brasil. Nossa, estamos crescendo, hein? Veja só o tamanho que nós estamos. A gente cresceu para outra ordem de grandeza. É por isso que a gente não pode aceitar nenhum número que até pareça bom. Virá mais pesquisas com 2 dígitos essa semana, na próxima. E eu não vou comemorar. Eu vou apenas exigir mais até tirar o Flávio, mais até buscar o Lula, mais até chegar no segundo turno, mais até derrotar ele. Eu quero mais. Eu exijo tudo. Eu quero tudo de vocês.
E daqui até lá, em nenhum momento eu quero ouvir vocês falarem que estão cansados, porque eu não vou dizer para vocês que eu estou cansado, eu não vou agradecer vocês, nem vou pedir gratidão de vocês, eu só vou exigir trabalho, e eu quero que vocês exijam o meu trabalho. É isso que eu vou exigir, e eu quero que vocês exijam mesmo de mim e dessas pessoas todas que estão aqui. É guerra até o fim. Agradeçamos uns aos outros no final, comemoremos no final. Agora é hora de fechar a cara e trabalhar. Para vocês, é o primeiro momento que vocês têm a própria, veja só o termo que eu vou usar, máquina política. Vocês têm um exército, vocês têm companheiros, amigos e colegas ao redor do país, pessoas que vocês não conhecem, mas estão usando as mesmas cores que vocês, defendendo as mesmas ideias, e nesse instante eles estão trabalhando. Vocês, nem eles estão sozinhos. Milhares de pessoas estão agora na live que a gente está transmitindo, ouvindo esse recado, às vezes sozinhos nas casas deles, atomizados, às vezes vivendo com uma mãe petista e um pai bolsonarista, mas assistindo lá do celular, e o recado que vocês vão dar para essas pessoas, é que eles não estão sozinhos, eles não estão sozinhos. Existem pessoas que defendem o que nós defendemos e que já estão com a gente nos lugares mais distantes do Brasil. Eu vi em Belém, do lado de um lixão, numa madeireira, 2 homens que foi tirado tudo deles. E quando nós passamos com o barquinho indo lá para a Ilha do Marajó, eles acenaram e fizeram o 1 e o 4 do 14. Eu visitei agricultores no interior do Rio Grande do Sul, assim como vi os maiores agricultores do Brasil, no Mato Grosso, todos fazendo o 1 e o 4, fazendo o nosso 14. Eu vi jovens entregadores, eu vi motoristas de Uber, eu vi grandes empresários, eu vi mulheres donas de casa, eu vi moças estudantes, eu vi rapaz ou moça que está prestando concurso, eu vi gente sonhando em ter uma startup, eu vi estudantes das melhores e piores faculdades brasileiras. Eu vi todas essas pessoas, múltiplas, completamente diferentes entre si, todas sonhando o mesmo sonho. E isso que a gente iniciou, portanto, não tem como ser brecado, não tem como parar. E desculpa, eu não vou vir com aquele discurso vazio da vitimização, mas hoje existem as ameaças de morte contra nós. Nós, antes desse evento, tivemos que nos deparar com as primeiras ameaças de morte concretas. Havia um plano para me matar em cima deste local, em cima desse parlatório hoje. Esse colete que eu coloco não é um acessório para gravar vídeo em rede social. Não está escrito fiscal do povo aqui atrás. Não tem nada disso. Isso que nós estamos vivendo, a realidade de eventualmente morrer por aquilo que acredita, é justamente resultado da qualidade do nosso trabalho e dos inimigos que a gente compra. Isso é a responsabilidade que nós temos. Todas as vezes que eu começo a pensar, olha, isso está ficando preocupante, olha, as ameaças no Rio de Janeiro vêm realmente do Comando Vermelho. Olha, eu falei na televisão que eu vou matar o Doca, o urso, líder do Comando Vermelho lá no Morro do Alemão. Quando me vem uma preocupação, eu lembro que minha coordenadora de campanha é a Amanda, e ela já passou por tudo isso antes de mim, sendo ela mulher, ela, a mãe dela, que teve a mãe e a tia sequestradas por vagabundos na casa delas. Vocês, ninguém aqui, porque isso aqui não é sobre o Renan candidato e não será em nenhum momento. Eu exijo de vocês, a mesma tenacidade dela, a mesma quantidade de trabalho do Kim Kataguiri, o mesmo brilhantismo do Guto, a mesma coragem do Arthur, e a mesma visão que todos nós que estamos aqui temos. A mesma história do meu vice Haroldo, que eu volto a colocar. São aqueles elementos que a história aparece e traz a pessoa para perto de você. E parece que eu já sou amigo dele há milênios. Parece que eu conheço ele há séculos. Porque a confiança é plena, é total. E apenas conversamos uma vez antes de eu nomeá-lo como vice. A história
se escreve e se expressa dessa maneira. É assim que ela acontece de verdade. E veja, eu digo isso como um cara que errou muitas vezes em muitas escolhas. Deixamos espalhados pelo Brasil uma quantidade gigantesca de traidores, vagabundos, canalhas, que estão hoje com o bolso cheio e a cabeça vazia, fazendo campanha, dançando funk por aí. É isso que eles estão fazendo, xingando a gente para ter algum destaque na imprensa. Vagabundos. Mas, gente, cesse o barulho sobre eles. Já foi o momento, falamos 30 segundos dele. A história não vai lembrar deles, vocês não precisam gastar lábia agora com eles. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.